Alô, alô, gente! Olha, estamos aqui então com o nosso primeiro programa. É o primeiro Life Podcast. O Life Podcast é um projeto que vai direto para você. Olha, é um projeto que vai trazer pessoas igarapavenses que têm uma vida para mostrar para gente. São pessoas que trabalham, pessoas que vão nos dar exemplo. São pessoas para nos inspirar, né? Pessoas para nos emocionar, pessoas que vão contar aqui a sua vida para que a gente possa conhecer melhor, para que os igarapavenses possam conhecer melhor essas pessoas e nos inspirarmos. Antes de começar o programa, eu gostaria de, já antecipadamente, pedir desculpa para vocês. Olha, vocês sabem, eu não sou dessa área da comunicação, mas quero dar o máximo mesmo, para que esse programa seja muito legal e que a gente possa nos divertir, né, e conversarmos juntos sobre grandes projetos de vida aqui de Igarapava. Quando a gente começou a pensar nesse projeto, a gente ficou imaginando quem a gente iria trazer aqui no primeiro programa para falar para a gente sobre a sua vida, sobre o seu legado, né, sobre as suas coisas, sobre os seus pensamentos. E nós resolvemos trazer uma pessoa muito especial, uma pessoa realmente que vai fazer diferença, faz diferença e vai fazer diferença no nosso programa. Nós estamos aqui hoje, então, com o senhor José Garcia. Boa noite, seu Zé, tudo bom com o senhor? Boa noite, doutor. Um prazer estar aqui, abrindo esse programa que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. É um prazer estar com vocês. Tá joia, obrigado, seu Zé. É uma honra a gente ter o senhor aqui. Todo mundo em Garapava conhece o senhor, conhece o seu grande projeto, conhece a sua vida, né, pautada na honestidade, na competência, mas a gente queria conhecer um pouco mais do senhor. Então, vou fazer algumas perguntas, a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui, mostrando, né, para os nossos amigos que estão nos acompanhando aí um pouco mais da sua vida. O senhor é um igarapavense, o senhor nasceu em Igarapava. Como era Igarapava na sua época de infância, seu Zé? Na verdade, eu nasci na zona rural de Igarapava. Meu pai era uma profissão que quase não se fala mais hoje, né? Mudou até o termo. Meu pai era lavrador, que era a pessoa que trabalhava no campo. E ele trabalhava para fazendeiros da região. E na época que eu nasci, o meu pai trabalhava para o senhor Benjamin Gobi. E eu nasci na fazenda do senhor Benjamin Gobi. E como meu pai trabalhava, assim, chamava na época de meieiro, ou seja, o fazendeiro dava uma área para que ele plantasse e colhesse. E depois eles repartiam o fruto daquela colheita. E cada ano meu pai mudava de lugar. E eu morei, então, em várias cidades, em várias fazendas aqui da nossa região. Quando eu tinha 10 anos, eu vim para Igarapava, para a cidade, para fazer o meu quarto ano de, que naquela época, o quarto ano de primária, hoje seria o quarto ano do ensino fundamental. Corresponde, na verdade, ao quinto ano do ensino fundamental hoje. Então, na zona rural, as escolas não tinham até o quarto ano, somente até o terceiro. Então, eu vim para cá para fazer o quarto ano. E não voltei mais, fiquei aqui na cidade, meu pai continuou na zona rural, depois mais tarde ele veio também com o resto da família. E eu comecei a trabalhar aqui na Igarapava, que na época era uma cidade muito pacata, muito simples, que nos dias de sábado, os fazendeiros, as pessoas que Que moravam na morava zona na zona rural, rural. vinham todos para Igarapava fazer compras. Então, de Uhum. segunda a sexta, a cidade era aquela tranquilidade. Sábado, a cidade agitava. E era gente que vinha de todo lado, com tração animal, a cavalo, carroça, É, poucos com veículo antigamente tinha mais motorizado. gente na zona rural do que na zona urbana, né? Muito mais. A zona rural era Uhum, muito maior do que a zona urbana. uhum, E eu vivi essa época aqui em Garapava. Tinha nas nossas ruas locais para as pessoas amarrarem os cavalos. uhum. Enquanto ele ia fazer compras, ia no bar, o cavalo ficava amarrado na calçada, que não havia asfalto, não havia calçamento, as ruas ainda eram de terra, né? Uhum. E eu- Se eu não me engano, seu Zé, ali perto do Pegue Mais, tinha um local ali onde era água para os cavalos, ou para os cavalos é, ficavam ali, né? ali eram dois lugares basicamente para isso. Era aquele local ali e um local onde era o senhor Massodão. Não sei se é pai do. O senhor Massodão era ali, onde, ao lado do avô do doutor Cesário, o doutor Aham. Cesário Matar, e do outro lado era o senhor Massode, que o apelido dele era Massodão.
E havia um corredor que ia pro córrego, as pessoas entravam ali e deixavam os cavalos no córrego lá embaixo, amarrados lá, enquanto eles faziam as suas compras, os cavalos tomavam água, sempre ficavam Interessante, né? guardados. Essa era Igarapava de 1956, quando eu vim para cá, até os anos, início dos anos 60, Igarapava ainda era assim. Qual foi sua primeira profissão, seu Zé? Bem, quando eu vim para Igarapava para estudar, e eu não voltei para a zona rural por causa disso, eu tinha 10 anos e completei 11 anos estudando, neste ano de estudo, eu comecei a aprender o ofício de sapateiro. E tinha uma fábrica de sapato grande que chamava Calçados Nossa Senhora Aparecida, cujo proprietário era o pai da Dona Maria Francisco lá do Cartório, seu Irineu Lino de Araújo, era o proprietário desta fábrica. E eu comecei a aprender a profissão de sapateiro lá. E trabalhei como sapateiro 5 anos. Certo. O senhor também foi bancário, até diretor de banco. Conta essa história de sapateiro para diretor de banco. A vida em casa era muito, muito pobre, muito difícil. Então eu trabalhava dos dias da semana de sapateiro e nos domingos eu ia para a Praça Rui Barbosa engraxar sapatos das pessoas. Naquela época existia engraxate, hoje ninguém sabe o que é engraxate, mas tinha aquela caixa, tinha né? a caixa que levava nas costas, sentava ali nos bancos da praça e ia limpando o sapato das pessoas. Então o que eu faturava engraxando sapato, esse dinheiro era meu. E o que eu ganhava de salário como sapateiro, eu dava para o meu pai para ajudar nas despesas da casa. E eu trabalhava de sapateiro ali na rua Doutor Moisés do Amaral, onde foi do Espir muitos anos. Ali tinha uma sapataria de conserto de sapatos. Só consertava. Era do senhor Anísio Bichuete. E quase em frente tinha o Banco do Brasil e o antigo Banco da Lavoura, quase em frente ali onde é o Espir. Onde mais tarde teve um mercado, ali era o Banco do Brasil. E ao lado era o prédio do Banco da Lavoura de Minas Gerais. E o pessoal do Banco da Lavoura, os funcionários do Banco da Lavoura, começavam a trabalhar naquela época meio-dia. O bancário entrava no serviço meio-dia. E eles, para esperar o banco abrir para trabalhar, eles iam lá para onde eu consertava sapato. E sapateiro, não sei se vocês sabem, talvez as pessoas mais novas não sabem disso, né? Trabalhava, punha prego na boca. Ficava com os pregos na boca, ia pegando o prego na boca e pregando no sapato, para ficar mais fácil. Então eles me puseram apelido de chupa-prego. Porque eu vivia sempre com a boca. Realmente, no mundo de hoje seria bullying, né? Hoje seria terrível. Então, eu ficava chupa-prego. E eu fiz amizade com eles. Ao invés de criar animosidade por causa do apelido, nós foi amigos. E quando surgiu uma vaga para ser faxineiro lá no banco, eles me levaram para ser faxineiro no banco. O senhor começou no banco como faxineiro. Como faxineiro, Banco da Lavoura de Minas Gerais. Naquela época o cargo era contínuo, porque você trabalhava continuamente. Você começava 7 da manhã, fazia limpeza, entregava correspondência e só terminava de noite. Então eu comecei ali, no banco, como contínuo, como faxineiro hoje, como boy, depende da nomenclatura. E depois o senhor foi evoluindo ali dentro do banco. Eu fui crescendo dentro do próprio banco, cheguei a ser gerente do próprio banco. Eu entrei no banco em 1961 e em 1970 eu já era gerente do próprio banco aqui em Igarapava mesmo, sem sair de Igarapava, que é um caso, na época era um caso muito raro. E depois de 2 anos aqui na gerência, em 1972, ainda com 27 anos de idade nessa época, só uma ressalva, quando eu fui ser gerente do banco, gerente era um senhor todo respeitável, os gerentes de Igarapava dos bancos andavam todos de paletó. Eram quase que autoridades, né, naquela época. Né? Eles falavam, por brincadeira, eles falavam que as maiores autoridades da cidade eram o padre, o gerente do banco e o delegado de polícia. Eram as 3 autoridades principais, como brincadeira, lógico que tinha outros cargos mais importantes, né? E eu era um jovem de 25 anos, 24 anos, quando eu fui assumir a gerência do banco. Todo descontraído, entrei na faculdade nessa época, gerente de cabeça rapada, era muito original aqui. O senhor foi da vanguarda, né? E 2 anos depois que eu era gerente, eu fui sendo transferido como gerente para Ribeirão Preto. E fiquei em Ribeirão Preto vários anos.
De Ribeirão Preto, fui ser gerente ainda em Belém do Pará, uma mudança radical na minha vida. Saí de Ribeirão Preto, uma das melhores cidades do Brasil. Belém do Pará, naquela época, não tinha nem sequer rede de esgoto, era tudo a céu aberto, era uma cidade muito complicada. Mas lá o senhor foi já para ser diretor. Não, lá ainda era Ainda gerente. Gerente do banco. Só que naquela época se construía a usina de hidrelétrica de Tucuruí. Quando nós vemos hoje piques, essas coisas tudo automático, a gente não lembra, ninguém faz ideia de como era naquela época. E eu tive muito sucesso como gerente lá em Belém, porque a Camargo Correia, a empreiteira, que era a responsável pela construção, ela colocou comigo todo o movimento da hidrelétrica de Tucuruí. E isso implicava fazer o pagamento dos funcionários em Tucuruí. Então eu envelopava o dinheiro em Belém. Muito dinheiro, né? 5.000 empregados naquela época. Que coisa. A Camargo Correia mandava as folhas e estava escrito ali, para preencher essa folha você precisa de tantas notas deste valor, tantas desses. Então nós separávamos para preparar os pagamentos de Tucuruí do funcionário. Eu recrutava nas outras agências do banco, porque eu não tinha pessoal suficiente para um movimento deste tamanho, 20 funcionários. E as outras agências todas me passavam uma, duas, outra três, e nós montávamos uma equipe de 20 pessoas para envelopar os 5.000 envelopes. Nossa. Juntava esses 5.000 envelopes em lotes e colocava num avião até o valor limite do seguro do avião, que o seguro cobrisse. Uhum. Colocávamos 3, 4 funcionários dentro do avião com aquele monte de dinheiro e mandava para Tucuruí. Lá, o pessoal do banco de Tucuruí, a Camargo Correia, dava a estrutura para que eles pegassem barcos e fossem distribuídos nos vários pontos do rio para pagar a folha de pagamento. Então era uma epopeia isso, né? Um risco que hoje você nem imagina. Uma aventura, hein? Uma aventura. Mas isso deu para a agência de Belém do Pará o posto de melhor agência do Norte e Nordeste do Brasil. Graças a esse trabalho, né? E como isso eu fui ser diretor do banco depois dessa etapa lá em Belém. E aí eu mudei para Manaus e fui ser diretor do banco para toda a Amazônia Oriental. Eu cuidava do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia. Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, os 4 estados. Estava todo sobre a minha responsabilidade. Saindo de Manaus como diretor para essa região, eu vim para São Paulo, para a administração do banco. Fiquei um ano e meio por ali. Depois fui ser presidente do Banco Real do Uruguai, em Montevidéu, onde eu morei 5 anos, lá no Uruguai. E foi também um trabalho muito, muito legal, porque no Uruguai, naquela época, tinha uma característica que você não podia dispensar empregados. Era proibido. Você contratou um funcionário... Proibido demitir. Você contratou um funcionário, morre com ele. A menos que ele cometesse um ato de justa causa. E nós conseguimos também levar o Banco do Uruguai, na época da eleição do Collor e disputando com o Lula, os empresários brasileiros ficavam todos loucos para colocar seus recursos fora do país, de medo do que acontecesse com a eleição. Então, todo dia chegava um avião só com empresários lá para me atender no Uruguai. Terminado esse processo, eu fui ser presidente do Banco Real da Colômbia. Ah, na Colômbia deve ter muita história, hein? Aí é dureza. Eu estive na Colômbia como presidente do banco quase 4 anos, na época do Pablo Escobar. Na época que o Pablo Escobar estava no auge, estourava bomba todos os dias, cada dia estourava uma bomba num lugar. E a gente tem histórias de... Conta uma história aí, senhor Zé. Uma história curiosa aí dessa época do Pablo Escobar. Eu tenho algumas histórias deles, dura escolher a melhor aqui no nosso podcast aqui. Existe um livro do Gabriel Garcia Marques que se chama Crônica de uma Morte Anunciada. O que ele narra, o Gabriel Garcia Marques, nesse livro? Ele narra o sequestro de 7 pessoas muito importantes do país, porque o Pablo Escobar queria que fosse aprovado no Congresso uma lei
que impedisse a extradição de cidadãos colombianos para os Estados Unidos por tráfico de drogas. E o Congresso não queria aprovar essa lei, então ele sequestrou 7 pessoas muito importantes do país para isso, para fazer a pressão para o Congresso aprovar a lei. E eu morava num local muito seguro. Nós morávamos num condomínio fechado, com toda a segurança que você possa imaginar. Certo. Eu tinha na minha porta, na porta de eu morava, eram 6 edifícios, esse condomínio fechado. Na porta do meu edifício tinha um guarda armado 24 horas por dia. Lá na portaria do conjunto tinha 2 guardas armados, inclusive com metralhadora e aparatos que impedissem a entrada de carros que não fossem autorizados. E a gente pensava que eu morava num lugar muito seguro. Mas eu sempre comentava com o pessoal, olha, isso aqui não existe essa segurança. Quem quiser nos pegar, não vai pegar aqui dentro, vai pegar antes de chegar na porta. Uhum. E, coincidentemente, havia uma senhora muito importante que morava no condomínio, ela chamava Maruja Pachón. Uma noite, vindo do serviço, para minha casa, 7h30 da noite, mais ou menos, quando eu faço assim, uns 50 metros do portão de entrada, tinha um carro parado, todo perfurado de bala, todo, provavelmente há mais de 200, virou uma peneira o carro, 200 tiros naquele carro. Havia um motorista preso pelo cinto de segurança, caído, com a porta aberta, preso pelo cinto, e o sangue escorrendo da cabeça dele. E eu também tinha segurança naquela época, eu tinha 2 seguranças comigo. Falei, para o carro porque nós vamos socorrer essa senhora que ela pode estar viva. Mas você é louco, para o carro porque a senhora pode estar viva. Aí paramos o carro, em seguida chegou as Forças Armadas, viu? Aquele era o primeiro sequestro dos 7 que foram realizados para conseguir aprovação no Congresso. Chantagear o Congresso. Né? E o Congresso, sob pressão, que eram 7 pessoas muito importantes, que foram sequestradas, acabou cedendo para a aprovação da lei. Que coisa, hein? Que loucura. Então, muitos anos depois, eu morava no Brasil quando o Gabriel Garcia Marques escreveu o livro. E um amigo me mandou de presente o livro. Eu comecei a ler o livro. Hoje é dia tal, tantas horas, pela rua, tal, a senhora vai viajando, vai passando, saindo do seu serviço. Era o meu horário. E eu também saía daquela rua, naquele mesmo trajeto, naquele mesmo horário. E eu cheguei, provavelmente, 2, 3 minutos depois do sequestro. Do acontecido. Se eu estou na frente 500 metros, 1000 metros, ou se eu teria sido testemunha de um fato que talvez não estivesse aqui para contar a história hoje. Verdade. Que coisa. Esse foi um dos fatos assim, muito interessantes, porque eu tinha também comigo uma pessoa que trabalhava numa agência do banco, que ela era intocável, porque ela era prima e consanguínea do Pablo Escobar, e tinha muita amizade com o primo. E ela me tornava a vida impossível, eu não podia fazer nada, como é que eu vou fazer o quê? Então tem muitas histórias dessa época. Havia uma organização que chamava Los Pepes. Los Pepes são os perseguidos de Pablo Escobar, que também formavam uma força para combater o Pablo Escobar. E eu ficava ali no meio daqueles fogos. Né? Nossa. Isso para não contar da guerrilha. Posso contar uma historinha mais da guerrilha? Pode contar. Então vamos lá. O banco tinha, no passado, antes da minha chegada na Colômbia, emprestado dinheiro para uma pessoa, e a pessoa não pagou o banco, e o banco tomou uma fazenda dessa pessoa. Só que a guerrilha entrou e tomou posse da fazenda. Então o banco não podia tomar posse da fazenda porque ela estava ocupada pela guerrilha. Eu cheguei e encontrei essa situação. Era uma fazenda muito grande, de quase 3.000 hectares. E o imposto da fazenda você tinha que pagar. Aí eu fui no INCRA da Colômbia e falei, eu quero doar essa fazenda para vocês. Preciso fazer reforma agrária. O INCRA olhou e falou, não queremos essa fazenda nem de graça. Imagina você, se o INCRA não queria a fazenda para dar de graça, como é que era isso? Mas eu começando a me movimentar para resolver esse problema da fazenda, um dia, minha secretária vem e diz assim para mim, olha, tem 5 pessoas aí do lado de fora que querem falar com você, mas eles são pessoas mal encaradas, estão todos armados. Falei, deixa eles entrar.
o senhor está doido? Vai entrar essas pessoas aqui? Mas se eu não entrar, eles estão armados, eles sacam a arma e entram na Vai entrar marra, de qualquer jeito. melhor recebê-los de boa. E assim fizemos. Entraram, ficamos conversando e eu dizia para eles, eles eram das Farc. Farc que até hoje não se fala em Farc, né? Uhum. Então eles eram das Farc. 5. E eu dizia para eles que eu queria doar a fazenda para eles. Queria regularizar, já estavam lá e eu não queria brigar com eles de forma nenhuma. Eu queria doar, que aí eles ficavam já seguros, tinha documentação, tinha escritura, podia passar para os filhos depois. E eles diziam, não, nós não queremos. Tá bom demais assim, queremos que o senhor não mexa com isso, deixe isso assim do jeito que tá. Mas eu quero facilitar a vida de vocês, nós não queremos. E a discussão, eu querendo dar e eles não querendo receber. Uhum. E um guerrilheirozinho que estava meio afastado assim da turma, que ele não abria a boca, em determinado momento, depois de meia hora de conversa, ele falou, doutor, nós ouvimos falar lá na fazenda que o senhor quer visitar a fazenda. Sim, verdade, eu quero visitar a fazenda. Mas eu quero ir lá como amigo de vocês, eu quero ir lá para regularizar para vocês, entregar a documentação para vocês fazerem o que quiser da fazenda, para isso eu quero ir, não quero ir lá brigar, não quero nada disso não. Aí o guerrilheiro me perguntou assim, doutor, e o senhor tem família aqui na Colômbia? Tenho. Mora tudo aqui? Mora. Tem uma mulher e 3 filhas. Pois é, doutor. Então o que eu queria sugerir ao senhor é que não vai na fazenda, não. Nossa. Mas por que não é para mim ir na fazenda? Porque se o senhor for na fazenda, doutor, nunca mais o senhor vai ver sua mulher e seus filhos. Tá bom, então eu não vou na fazenda, né? Diante desse argumento. Uhum. Então, alguns dos muitos fatos que a gente passou na Colômbia nesse nível. História de vida, hein? Saí da Colômbia, vim para São Paulo. E em São Paulo trabalhando mais 10 anos, antes de voltar para Igarapava. Em São Paulo eu fui... eu comprei uma empresa para o meu ex-patrão, que ele me pediu para comprar para ele 3 empresas. Aliás, pediu para comprar 2 empresas. E que eu tivesse uma outra terceira função, que era cuidar da construção de um teatro, que existe hoje em São Paulo, chama Teatro Alfa. E eu falei para ele que o teatro eu não saberia cuidar, mas as empresas eu compraria. Então eu comprei para ele 2 empresas, uma que é a empresa de água mineral, que é o que ele queria, e a outra que era uma empresa voltada para o comércio. Quando eu terminei a compra, fechamos a transação toda, a operação feita, ele pediu, então agora você podia fazer o seguinte, já está licenciado do banco mesmo, eu estava sempre, desde 85 era licenciado do banco, nós estamos falando de 94. Você podia ir lá para essa empresa, cuida lá, profissionaliza a empresa, tira ela do vermelho, põe ela no lucro, e depois você volta para o banco. E eu fui, e não voltei mais. Profissionalizei a empresa, cresceu muito. Aí eu comprei uma outra empresa que se chamava Madeirense, fundi as duas, era a Conibra e a Madeirense, e criei a C&C Casa e Construção, que é uma rede de lojas que existe até hoje. Super conhecida, né? Que eu fui o criador dessa rede. Aí, Beleza. em 2003, voltei para Igarapava. Tá certo. Antes da gente falar sobre a sua volta para Igarapava, eu queria agradecer o pessoal aí que está nos assistindo. Queria pedir para vocês, gente, sugestões de nomes de pessoas que fazem diferença na nossa cidade. Como eu falei, o nosso programa ele tem, né, a intenção de divulgar projetos de vida, exemplos de vida, pessoas que fazem diferença na nossa cidade. Nós precisamos nos conhecer melhor, os bons projetos, as pessoas de bem, estarmos sempre unidos a favor da nossa cidade. Senhor José, o pessoal está me pedindo aqui, me mandando mensagem, né, para falar sobre o São Paulo. Eu sei que o senhor é um corintiano, né? Salve falar, o tricolor paulista. Que ganhou ontem, mas eu não vou falar não, mas eu vou prestar uma homenagem. Luan, passa aqui, Luan. Prestar uma homenagem ao São Paulo aqui, os São Paulinos aí presentes. Vou trocar aqui a minha taça por uma caneca aqui do São Paulo, que vai ficar em evidência aqui, ó. Comemorando o título aí do tricolor paulista. Merece, né? merece. Você tem que ser simpático nessas horas, Luan. Tem que aguentar. Senhor José, eu vi falar que o senhor tem uma história engraçada aí na Guatemala. O senhor pode falar isso pra gente? Bem, na Guatemala, eu estive na Guatemala 3 vezes. Lá eu estive, não a trabalho profissional, né? Todos sabem que eu sou espírita.
eu estive lá visitando a Guatemala e eu andei pela Guatemala praticamente inteira nessas 3 viagens que eu fui lá, levando a mensagem do Espiritismo, muito focado na doutrina espírita. E me aconteceram lá inúmeras coisas, eu não sei qual dessas aí que eles estão falando aí. Desde dormir no chão, na terra, mesmo eu dormi lá na Guatemala. Você teve que procurar um banheiro? Tem umas do banheiro. Bem, essa do banheiro é o seguinte. Eu estava vários dias na Guatemala e o senhor que é médico gastro, né? Eu tenho um problema de intestino. Meu intestino é muito preso, muito ressecado. Então, quando eu viajo, então, se eu não tomo laxante, o intestino não funciona. E eu fazia já vários dias que eu estava por lá, o intestino não dava notícia, não funcionava. E uma noite eu comecei a analisar bem a minha condição, tomei laxante e no dia seguinte, pela manhã, nós saímos de viagem. E a Guatemala está mais ou menos há uns 50 anos atrasada em relação ao Brasil. Pense no Brasil aí de 1960, 1950, a Guatemala hoje. E na estrada que a gente ia, não tinha posto de gasolina, não tinha estação, não tinha nada. No meio do mato e nada. E o intestino resolveu funcionar e eu não conseguia chegar no destino, né? Com muito custo chegamos ao destino, onde o pessoal estava lá com a recepção, fez dar uma volta ainda na cidade antes de ir para o local onde eu ia fazer a palestra. E eu cheguei no local da palestra, assim, desesperado por um banheiro. Não suportava mais. E aí perguntei, onde tem um banheiro? Aí, o banheiro é ali, me apontaram um determinado lugar. E eu fui, quando eu cheguei lá, uma porta com um cadeado imenso, um cadeado protegendo a porta. E o meu cadeado está fechado, como é que eu faço para entrar no banheiro? Sem condições de dialogar com ninguém. Aí começou que procura achar a chave, lá depois de muito custo, a chave. Abrir a porta, pode ir no banheiro. Aí eu saí abri a porta, assim, era um milharal. Não tinha nada, era um milharal. Meu Deus do céu, como é um milharal? Para que um cadeado aí para um milharal? Mas aí eu avistei, assim, a uns 50 metros de distância, uns plásticos balançando, assim, com o vento. Deve ser lá naquele plástico. Eu corri, quando eu cheguei lá, era assim. Era um buraco no chão, 3 paredes de plástico, ou seja, a frente era aberta e tinha 3 laterais que os plásticos protegiam. E um buraco no meio daqueles plásticos. Aqui deve ser o banheiro, né? E estou me preparando lá para usar o banheiro, vi um barulho, levantei a cabeça, tinha 2 senhoras paradas na porta, assim, esperando eles se ocupar para elas entrarem. Deve ser essa a história que eu te contar. É essa mesmo. Mas eu vou contar uma história também desse problema intestinal. Como médico, a gente tem algumas histórias engraçadas, né? Também. Eu tive um paciente que foi no consultório porque estava tendo problemas com diarreia crônica. E a minha secretária, a Dirce, entrou antes e falou, doutor, a mãe do paciente está querendo falar com o senhor, mas ele já tinha um pouco mais de idade, tinha uns 40 anos mais ou menos o paciente, mas a mãe queria entrar para conversar antes. Aí eu falei, não, pode entrar, vamos conversar. Aí a mãe falou, doutor, o problema é que ele está bebendo muito. Cachaça, muita cachaça, essa diarreia, e o senhor tem que dar um jeito de resolver. Fala para ele que ele, né, vai morrer, que esse problema é muito complicado, não pode, porque ninguém aguenta mais, o problema dele é beber. Eu falei, não, pode deixar que não tem problema, vou falar. Aí entra o paciente e tal, né, com a camisa do Santos. Tinha uma camisa do Santos, Ainda bem que não era do São Paulo, né? Então agora temos São Paulo, corintiano e os santistas aí vão ouvir o caso, né? Aí comecei a conversar com ele, perguntei se ele bebia, ele negou no começo, no final falou, e eu fui muito incisivo. Fui tão incisivo com ele, tão meio bravo, assim, porque a mãe, né, falou tanto, que eu até achei que eu tinha exagerado um pouco, né? Eu fiquei meio assim, e tá bom, então vou pedir uns exames, vamos embora. Você vai para casa e na hora que estiver pronto me traz os exames. Ele levantou na saída, né? Eu vi que o clima estava meio pesado e eu fui fazer uma brincadeira com ele, né? Eu falei, não, mas também você, ó, santista, né? Tem que beber para esquecer esse time aí e tal, né? Brincando, né?
Aí ele, na hora, falou assim: ó, doutor, vou falar uma coisa pro senhor. O senhor falou de mim, acabou com a minha raça, falou um monte de coisa, mas do meu time o senhor não vai falar, não. Do meu time, não. E o Santos é campeão, é Pelé. E a mãe dele, não, vambora, filho, e tal. E acabou saindo. Mas são coisas engraçadas que acontecem no nosso dia a dia mesmo, né? Imagine o senhor, doutor. Eu sou uma pessoa de origem muito humilde, que saio de Garapava sem nenhuma pretensão maior na minha vida, que eu nunca tive, graças a Deus, nunca fui uma pessoa de sonhos. Uhum. E visitei boa parte do mundo. Eu conheço mais de 40 países hoje. E naquela época, antes de mudar para Garapava, eu já conheci. Então eu viajava demais, demais. Sem saber falar inglês. O inglês precaríssimo. E então imagine as dificuldades pelas quais eu fui passando, quantas histórias. Chegar num lugar que você não sabia pedir um copo d'água para tomar, pedir uma refeição. E foi se virando, né? Foi se virando. Então tem histórias. Uma vez eu estava em Moscou, na Rússia, há muitos anos, e eu não sabia pedir comida. E eu fui num restaurante, e o cardápio do restaurante era só em russo. Normalmente os cardápios dessas cidades grandes, eles têm 2 idiomas, né? Tem o inglês e o idioma. E era só em russo. Como é que eu vou pedir uma comida em russo? Eu não sei como é que faz isso. Aí tinha duas mocinhas, uma que me atendendo e a outra de lado. Elas morriam de rir de mim. Elas olhavam e riam. Elas não continham riso, coitadas. Elas olhavam e falavam, pensa, coitado desse senhor aí. Aí de pegar o cardápio, punha o dedo assim, ó. Aqui, ó. É isso aqui que eu quero. É isso aqui. E acredito que uma das melhores comidas que eu comi na minha vida. Não esqueça. Uma outra vez. Esse também é de bom humor, essa passagem. Eu ia demais em Nova York. Muito, muito, muito. Todo mês, praticamente, eu ia a Nova York. Numa das fases da minha vida, né? E um dia, não sei por que motivo, eu estou no hotel em Nova York e havia uma luz bem no cantinho da parede do hotel, lá no alto. Uma luzinha vermelha, petitinha. Bem petitinha. Devia ter no máximo assim, a circunferência dela, 0,5 centímetro. Não sei por que eu evoquei com essa luz. Aí eu fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro, voltei à noite, olhei lá, a luz está acesa. Saí, jantei, voltei, a luz está acesa. Deitei, dormi, acordei no dia cedo, a luz está acesa. Aí troquei de roupa para ir para o trabalho, e antes de ir para o trabalho me veio na cabeça, eu vou apagar essa luz. E fui lá e tal, desliguei. Quando eu desliguei, soou no hotel inteiro um alarme de incêndio. E aquele barulho de incêndio, todo mundo desespera, né? 1 hora da manhã, era 8 horas da manhã, assim, não era 8 horas ainda. E todos os hóspedes do hotel, você só escutava a porta bater, e aquela saindo, buzina. Né? E eu tentando voltar aquela luzinha pro lugar dela lá e não conseguia voltar de jeito nenhum. Daí a pouco bate na porta, eu abro a porta, é a brigada de incêndio, todo mundo com roupa anti-chamas, tudo com os aparatos todos, com extintor para todo lado. Aí o chefe da brigada me olhou assim, só balançou a cabeça e não me disse uma palavra. Foi lá e pá, mexeu na luzinha, a luzinha voltou a ficar acesa, acabou. Viraram as costas, foram embora. Eu falei, como é que eu... Fiquei pensando, como é que eu faço uma coisa dessa? Que eu tinha de mexer nisso? Mas eu vi muito barulho no corredor. Eu abri um pouquinho assim a pressa da porta, só para me ver o que estava acontecendo. Era o pessoal voltando para os quartos. Porque o alarme de incêndio, todo mundo estava apavorado. Então as pessoas saíam de cueca, de pijama, de topless, todo mundo desesperado por causa do fogo. Aí eu não vou sair desse quarto agora tão cedo, vou ficar aqui até acalmar os ânimos para mim poder sair. Fiquei lá sentado uma meia hora na cama, quando na minha cama, o que eu fui fazer? Por que eu faço uma loucura dessa, né? Me recriminando? Aí quando eu senti que fez silêncio, deixa aguardar para mim sair pro serviço, né? Eu ia trabalhar. Aí eu saí, peguei o elevador, desci. Quando eu cheguei lá embaixo, o lobby do hotel estava lotado. Todo mundo queria saber onde que era o incêndio.
que tinha acontecido, o que aconteceu, todos os offices me desesperaram. Né? E aí alguém, provavelmente alguém da brigada de incêndio que estava por lá, né? Me viu passando, assim, eu vou dar a volta por fora para ninguém me ver, né? Disfarçadamente. Disfarçadamente, deixa eu sair desse hotel o mais rápido que eu puder. Alguém me viu, lá o responsável. E eu não passei. Isso é uma das coisas, assim, que realmente a gente fica constrangedora. Uhum. Então, Zé, vamos falar da sua volta para Igarapava e falar do seu grande projeto, né? O seu projeto que faz diferença na nossa cidade. Mas antes disso, a gente vai assistir, né? Vamos passar um videozinho aí do projeto do seu Zé Garcia. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sei indo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos curtindo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar sem pedir licença. Muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda
Então, gente, que coisa maravilhosa, né? Isso é uma escola em Igarapava, parece inacreditável. E tudo isso parece que surgiu de um sonho, né, seu José? Da sua volta para Igarapava e de um sonho de fazer alguma coisa pela nossa cidade. O senhor pode contar isso pra gente? Toda a vida, desde quando eu era jovem aqui em Garapava, eu morei aqui até os 27 anos de idade, né? Eu tinha a ideia de fazer alguma coisa que fosse um projeto diferenciado para a cidade. E o tempo foi passando, eu fui embora de Garapava, e um dia eu morava ainda em Bogotá, e eu tenho um grande amigo que hoje mora nos Estados Unidos, que de vez em quando ele vem até aqui em Garapava me visitar ainda, e ele é filho aqui natural de Guará. E esse é um motivo a mais que a gente fez uma amizade muito forte ao longo do tempo. E eu me lembro bem que era um Dia das Mães. Nós estávamos almoçando na casa dele, ele morava em Bogotá também. E aí terminamos o almoço, os nossos filhos eram muito amigos, eu tinha 3 filhas, ele também tinha 2 meninas e um menino. E os meninos eram muito amigos entre eles. E os meninos foram para lá, divertir, eu fiquei com ele conversando, e a minha esposa e a esposa dele também. E aí começamos a discutir como seria o nosso projeto de futuro. Aí eu falei para ele que o meu projeto de futuro era uma obra social, só que eu não sabia nem aonde, que eu não sabia como minha vida era tão itinerante, que eu não sabia nem onde estaria morando de algum tempo. E conversamos longamente sobre isso. Com o tempo, passou o tempo, ele foi morar nos Estados Unidos. E deixou até uma filha dele morando na minha casa 1 ano para terminar a escola, terminar o período escolar. Então, a menina dele ainda morou comigo um tempão. E um belo dia, morando em Miami, ele me telefonou. Me disse, olha, em Garapava apareceu um local ideal para você fazer o seu projeto. Eu não tinha nem ideia direito que projeto era, né? Mas aquilo que nós conversamos aquele dia na minha casa, eu não esqueci. Vai em Garapava ou manda alguém aí e compra um sítio que está à venda lá em Garapava, que é ali que você vai desenvolver o seu projeto. Que coisa, né? História muito bonita, né? É. Pouco tempo atrás ele veio conhecer o projeto aqui em Garapava. Uhum. Eu convidei e ele veio. E eu sem vir a Igarapava, que eu não podia vir naquela época. Telefonei pro meu irmão, contei para ele, expliquei para ele mais ou menos o que era e que ele achava a opinião dele. Meu irmão falou, não, realmente é muito bom, compra. E eu comprei aquele sítio, onde está instalada a escola hoje, sem conhecer, sem ver. Uhum. Lá em Bogotá eu comprei, mandei uma procuração pro meu irmão, ele assinou tudo para mim. E eu vim conhecer o sítio quase 1 ano depois. Não havia nada do que tem lá hoje, Laura. Né? Uhum. Até aquelas árvores que aparecem muito aí no vídeo, foi eu e a Madalena, minha primeira esposa, que plantamos essas árvores na época. Ali era tudo brejo, era tudo... Mas era o local ideal realmente para desenvolver. Então a gente tinha ideia desse projeto, não sabia onde ele seria desenvolvido. Em princípio, deveria ser Igarapava, mas a gente não sabia se voltaria para Igarapava, se não voltaria, quando voltaria. E o tempo passando, quando nós decidimos voltar realmente para Igarapava, nós viemos para cá em 2003. O projeto ainda não estava desenhado corretamente na minha cabeça e nem da Madalena. Nós pensávamos em desenvolver um projeto. E a ideia original é que nós faríamos pequenas casas. Nós íamos construir pequenas casas onde a gente abrigaria crianças nessas casas. Inclusive, o primeiro desenho disso foi feito pelo Amarelo, nosso amigo Renato. Uhum. Um projetinho simples, só para fazer uma maquetezinha simplesinha, para a gente ter uma ideia. Mas uma viagem que eu fiz, eu encontrei com um amigo meu da Bahia, o Divaldo Pereira Franco, e expus para ele a minha ideia, meu projeto. E ele me disse o seguinte, que ele estava recebendo orientação para falar para mim que não era para fazer aquele projeto não, que eu ia ter muito problema com o projeto que estava na minha cabeça. Que eu deveria montar uma escola. Aí voltamos dessa conversa que eu estive com ele, eu voltei para Igarapava, cheguei aqui, comentei com a Madalena a ideia,
E ela adorou a ideia e nós então lançamos o projeto da escola. Senhor Zé, antes do senhor continuar, eu não sei se eu posso estar adentrando numa área que o senhor às vezes não queira falar, mas eu queria que o senhor falasse da Dona Madalena, sua parceira, né? De sonho, parceira de... A Madalena sempre foi uma companheirona, uma mulher extraordinária, e que eu até brinco, falo que Deus me enganou, né? Porque se Deus tivesse jogado aberto comigo, falado que a Madalena ia morrer tão cedo, eu não teria voltado a pegar Garapava de jeito nenhum, porque não era meu projeto. Eu não esperava que isso fosse acontecer, fazer sozinho, né? Mas ela sempre foi entusiasta do projeto, me acompanhou nesses percalços da vida todo, que eu contei pedaços aqui para vocês, de uma vida realmente de muita dificuldade, mas muito aprendizado, altamente gratificante. E ela sempre esteve junto comigo em todos os momentos. Imagine você, só para esse detalhe, só para a gente encerrar esse assunto. Madalena estava grávida de 7 meses quando eu fui para Belém do Pará. E todos, a mãe dela, a minha mãe, eu, insistimos que ela ficasse aqui, desse a luz aqui, depois iria. E ela disse que não, nós casamos para viver juntos e ela iria comigo grávida do jeito que ela estava, para o bebê ia nascer lá em Belém. Então, são poucas as mulheres que têm uma guerreira mesmo. Uma guerreira como ela, né? E ainda chegando em Belém, eu levei um choque com a cidade. Falei, não vou te trazer para cá não, liguei para ela naquela noite. Eu tinha um convite no outro banco, para sair do banco e ir para o outro banco, em Ribeirão Preto mesmo. E ela falou, não senhor, você vai, arruma a casa aí que eu tô com a mala pronta. Vamos embora. Que bom, companheira mesmo. Companheira mesmo. E ela, junto com o senhor, sonharam essa escola. Tudo foi desenhado entre eu e ela. Na verdade, o que a escola é hoje, nem eu mesmo esperava que fosse. Na nossa cabeça, nós sabíamos que nós íamos fazer, queríamos fazer. Começamos por arborizar tudo. Tudo aquilo que tem lá hoje foi plantado por mim e por ela. Aquelas árvores todas que formou aquele bosque e outras coisas mais. Então fazia parte de uma ideia que a gente sabia que ia fazer, mas ela foi nascendo aos poucos. Quando nós começamos a escola, ela tinha 30 crianças. Nós começamos com 30 e eu dizia sempre, é para a gente aprender. Vamos devagarinho. E nós fomos crescendo a escola, cada ano uma sala nova. E fomos até chegar ao 9º ano do ensino fundamental. Cada ano nós construímos uma sala. Cada ano aumentava um ano na escola. Planejado, né? A minha filha, uma das minhas filhas, que é arquiteta, ela juntamente com alguns amigos, ainda na faculdade, ela e esses amigos se empolgaram com a ideia da escola. E elas fizeram, isso a gente tem documentado lá na Alvorada até hoje, elas fizeram um projeto do que deveria ser a escola, projeto arquitetônico. E a gente não consegue seguir à risca aquilo que eles fizeram, porque falta recurso, foi com muito sonho, mas é um projeto muito bonito, né? E parte daquilo que a gente tem lá nasce dessa ideia desses meninos, que eles vinham para Igarapava no sábado de manhã, ficavam aqui, hospedavam na minha casa, eram em 3, minha filha e mais 2. Ficavam na minha casa e eu ficava insistindo, vocês viajaram, vão dormir. Aí meia-noite eles falavam para mim assim, então vamos dormir. Isso aconteceu várias oportunidades. Nós íamos todo mundo pro quarto, só que eles esperavam eu dormir e voltavam. Amanhecia o dia trabalhando no projeto. No projeto da escola. Seu Zé, tem pessoas, né, que estão nos assistindo aí que não conhecem o Lar Escola Alvorada Nova. Como o senhor apresentaria o Lar Escola para essas pessoas aí que estão nos assistindo, nos ouvindo? Vou usar uma metáfora, né? Para quem não conhece o Lar Escola Alvorada Nova e mora em Igarapava, eu diria que é um pedacinho do céu dentro de Igarapava. Isso é verdade. Porque quem teve a oportunidade de ver o vídeo, que passou o vídeo agora há pouco, né? Pode formar uma pálida ideia do que seja aquilo ali. Esse vídeo retrata mais ou menos um dia na escola. Ou seja, tem de tudo que você possa imaginar. Ou seja, nós trabalhamos... As crianças são recepcionadas pela manhã e hoje nem não dá para fazer isso mais. Quando nós tínhamos até
mais ou menos uns 80, 90 alunos, mais ou menos, não havia uma criança que entrava na escola de manhã sem ser abraçada. Todas recebiam um legal. abraço na chegada. Depois, com 300, você não consegue fazer isso mais. E daí ainda foi marcando a diferença da escola. Se sentiam acolhidas ali. Foi no Né? sentido acolhidas. E hoje tem crianças que já concluíram o 9º ano ali e faz 3, 4 anos ainda vai lá. Vem visitar, vem almoçar com vocês hoje. Coisa muito rara, né? Época de férias, as crianças encontram com a gente na rua. Tio, que dia que volta às aulas? Todo mundo não quer que volte às aulas, nós ficamos doidos para as aulas voltarem. Então, o que acontece? De manhã, eles são recebidos, tem as aulas normais, como a escola normal, só com uma pequena diferença. Eles tomam café da manhã na escola. Alguns não tomam café porque tomam em casa e não vai estar à disposição. Aí, nós vamos abrir a escola. Todos sabem que eu sou espírita, mas a escola não tem nada de espírita. A escola nós damos valores, passando valores para as crianças, que são valores comuns a qualquer religião, valores morais sólidos para eles. E aí depois eles, então, de manhã a gente não abre a escola sem fazer uma oração. Eles chegam todos, vão se reunir no pátio da escola. Ali nós fazemos uma oração, alguns comentários. Se tem alguém que está fazendo aniversário, a gente faz um parabéns lá para quem está fazendo aniversário no dia. Às 10 horas da manhã tem um intervalo onde todo mundo toma um suco. Ao meio-dia tem um intervalo para almoço. E na parte da tarde vem a parte diversificada, onde nós temos dança, temos música, temos meditação, temos futebol, esporte, né? capoeira. Então a gente tem de tudo. Então as crianças estão ocupadas até as 4h30 da tarde. Tem um intervalo às 3 horas para que elas possam tomar um lanche da tarde e voltam, continuam nessa. Então é um dinamismo muito difícil da gente manter. E a gente sofre um pouco também com falta de pessoal. A variedade é tão grande, né? Que a gente tem de atividades que você não encontra profissionais, né? Para fazer o tanto de atividades que a gente tem. Para preencher o dia das crianças. Inclusive tem aula até de culinária, né? Nós temos culinária, temos maquiagem, manicure. Que legal. As meninas que formaram o ano passado, quando elas saíram da escola, elas já ganhavam uns trocados maquiando, arrumando unha das amigas. E os meninos, nós temos a cozinha normal da escola e tem uma cozinha só que ela é experimental para ensinar os alunos. Então, é feita a receita daquilo que eles vão aprender hoje, eles copiam a receita, fazem, e depois fazem uma pequena degustação daquilo que eles fizeram lá na escola. Então, é uma atividade muito assim, que eles gostam muito. Há anos atrás, antes da gente ter a culinária, nós colocamos na escola que os alunos acabassem de almoçar, tinham que lavar seus pratos e talheres. Como é feito no Japão, ou em outros lugares por aí, né? Em princípio, os pais não gostaram da ideia, para os meninos para lavar prato, né? Mas depois, com o tempo, eles adoraram a ideia, porque eles começaram a lavar prato em casa. Então, aí as mães ficaram felizes. Legal. Eu queria aproveitar e mandar um abraço, então, para o pessoal lá, né, do Lar Escola Alvorada Nova, os alunos, os professores, os voluntários, pelo trabalho especial que fazem com as crianças da nossa cidade. Sr. José, a gente tinha convidado o senhor para vir aqui, né? E esse primeiro programa, uma preparação, um estresse, né? Eu estava pensando, né, no que a gente iria conversar aqui, e por um acaso eu até ouvi uma música nesse final de semana, é um funk, mas é muito interessante, que se chama Louco e Sonhador. Eu já trabalhei com o senhor na prefeitura, na Santa Casa, enfrentamos uma barra tremenda, mas estávamos juntos. O senhor foi uma pessoa que realmente fez diferença lá, nunca havia trabalhado com saúde, mas foi uma pessoa espetacular, né, para a nossa Santa Casa. E pensando nisso, eu quero perguntar para o senhor é um homem de desafios. O senhor é um louco e sonhador? Eu acho que eu sou mais louco do que sonhador. Porque fazer as coisas que eu faço é loucura pura.
Eu sou uma pessoa assim, muito, muito ligada, né? Muito antenada. Uhum. Eu vivo o que eu estou fazendo 24 horas por dia. Então eu vejo uma coisa, coisa normal, eu já ligo aquela coisa com o que eu vou fazer. Nossa escola, graças a Deus, está muito boa. Temos mais de 1.000 candidatos para entrar na escola. Eu não sei o que é que eu faço. Eu saio na rua, as pessoas só falta me agredir Pedindo, né? por de vaga. E mesmo assim, por exemplo, deu tanto que eu sou louco, né? Eu tenho 2 viagens programadas agora em outubro para conhecer 2 escolas parecidas com a nossa que existe no Brasil, para mim ver se eu aprendo alguma coisa com eles, para trazer coisas diferentes para a nossa escola. Que Então, legal, que legal. a vida é sempre assim, sempre aprendendo, indo atrás. Aham. Eu vou visitar uma escola budista que é instalada numa área de 45 mil metros quadrados, igual a nossa, Uhum. na cidade de Cotia. E também Sei. trabalha em período integral. Pertence a uma fundação que é muito parecida. E eu quero ver o que eles fazem. Uhum. E se alguma coisa que eles fazem for boa, que a gente não está fazendo, nós vamos implantar aqui, trazer para cá. E vou visitar também uma outra escola, que é da Fundação Home, aquela indústria de máquinas de precisão, de tornos mecânicos. Uhum. A Fundação Home tem uma fundação e parte do lucro é destinada à fundação. E a fundação mantém uma escola. Que também é parecido, assim, no contexto com a nossa. Vou visitá-la também no próximo mês, essas 2. Porque agora, com o fechamento da loja do lar, eu tenho mais tempo para. Eu vivia cansado, que Dedicar mais à eu escola. viajava muito pela loja, agora eu vou viajar. Não muda, né? Só vou trocar. Mas que legal, isso serve de inspiração pra gente, né? então eu O senhor sempre procurando É que eu o tava- melhor. Eu sou mais louco do que sonhador, né? Porque fazer essas coisas Não, na minha idade. O senhor é um realizador. O senhor tá de parabéns. Hoje, doutora Alvorada, direta e indiretamente, nós atuamos em mais ou menos 1.500 pessoas na cidade. Uma boa parte da população tem. Nós temos 340 alunos. Vamos dizer que cada aluno tem uma família de 3 pessoas, 4 pessoas. Já passou de 1.000. Né? Temos 45 funcionários. É, muita Então, gente. é muita Envolve gente uma envolvida. grande parte da cidade. né? Envolve muita gente nisso aí. Eu fico imaginando Igarapava sem o Lar Escola Alvorada Nova. Eu não sei o que seria. Realmente faz diferença grande, né? E agora a gente tem uma atividade lá que a gente faz em conjunto com o Sebrae. Que é o jovem empreendedor do Sebrae, eles desenvolvem o projeto na nossa escola. É muito bom para nós, porque eles dão todo o apoio pedagógico que a gente precisa. E é bom para eles que é uma escola experimental para eles. Então, a gente realiza o Jovem Empreendedor, que é o programa chama, Jovem Empreendedor Primeiros Passos, a JEP. E a gente faz os meninos, eles fabricam, eles calculam o preço Que legal. e colocam à venda. E a gente faz uma feira por ano, sem nenhum objetivo de lucro. É só para os meninos. O resultado que dá, é nada, praticamente, a gente devolve para eles em brincadeiras, aluguel de brinquedos, passeios no final do ano. Então a gente vai ter essa feira agora, sexta-feira, lá na nossa quadra. Nossa, isso para uma criança é uma afirmação imensa, né? É uma diferença. E você está ensinando ele a empreender, a realizar, a fazer. É muito além de você pegar um caderno e ensinar a ler, escrever, coisas assim. Ensinando para a vida, né? Pra Porque eu acho que vida, o lema lá é educando para para a vida. Né? É. Muito legal mesmo. Senhor José, como é que o senhor imagina a escola, o Lar Escola Alvorada Nova, daqui 10 anos? Como é que o senhor imagina Igarapava daqui 10 anos? O senhor tem algum projeto a mais para a escola? O que o senhor gostaria que acontecesse na escola e na cidade? Bem, vamos falar primeiramente da escola, né? Da escola, se eu tivesse recursos, se tivesse idade suficiente, daqui a 10 anos eu não tenho esse pique mais, não adianta a gente se iludir, né? Se eu tivesse, eu montaria o ensino médio na escola que eu não tenho. E a gente iria desenvolver um projeto voltado para astronomia. Hoje você encontra apoio em várias organizações aí que te cede telescópio, cede uma porção de coisas para você ensinar para os alunos o que é o universo.
Então eu colocaria ensino médio e faria isso se eu tivesse recursos e fôlego para isso, né? Eu vejo Garapava, nós vemos que Garapava ela está tomando um ar um pouco diferente, né? Lentamente, mas ela vai tomando. Ela não carece de indústrias, mas é difícil trazer indústria para cá. A gente vê a dificuldade que é, né? Mas eu vejo Garapava que ela precisaria de ter uma educação diferenciada para marcar Igarapava na região como algo que Igarapava tem. Uma vocação. Uma pra vocação para Igarapava. Então, eu abriria mais escolas de período integral, que é uma necessidade para os pais. Os pais precisam para trabalhar, não tem onde deixar os filhos. Tiraria essa molecada tudo da rua para uma escola mais ou menos nos padrões que a gente tem e fazer com que Igarapava pudesse mudar um pouco esse mesmismo que vem de muito tempo, né? Uhum. A gente vê que Igarapava carece de empreendedores locais. A gente não tem muito empreendedor local. A cana-de-açúcar, ela tem esse problema, né? Ela mata o empreendedorismo da cidade onde ela está. E a educação realmente é a solução. É o que né? pode levar. A educação é que salvou esses países todos, assim, que a gente vê crescer, Singapura, não só Singapura, a Finlândia, por exemplo, que é uma potência na Europa hoje, era um país mais atrasado dessa educação que mudou a história da Finlândia. Muda o destino das pessoas e a história da cidade. Né? Muda o destino das pessoas, muda a história do ambiente. Ele muda o ambiente. Né? A pessoa modificada, ela muda o ambiente que ela vive. Tem também a Coreia do Sul, por exemplo. Tudo é educação. Eu fico imaginando, daqui a um tempo, as pessoas que saíram do lar Alvorada Nova se formando, né? Engenheiros, médicos, Nós já temos vários na faculdade já. Então, que coisa, né? É interessante. Que legado, né? É interessante que nessa época, agora, setembro, outubro, começa. As escolas de Garapava que tem ensino médio, especificamente a ETEC e o Bisuti, começa a fazer a corte para os nossos meninos, que lá não tem ensino médio. Então começam a procurá-los. Levam eles para almoçar nas escolas, levam para conhecer a escola. Para conhecer, convida eles para conquistá-los. Porque né? todo mundo quer né? os nossos meninos. Eles mesmos, os diretores dessas duas escolas, falam que os nossos meninos são diferentes. São mais educados, são mais comportados e que eles ajudam no ambiente da escola. Que legal. A ETEC, então, faz uma força terrível. Se pudesse, eu levaria todos os nossos para lá. Que joia. José, acho que nós já conversamos um pouco sobre a sua vida, sua história de vida, sobre tudo que o senhor conseguiu para a nossa cidade. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do senhor aqui, né? Foi uma honra para nós e serve como inspiração para todos nós, né? Todo o trabalho que o senhor fez e faz até hoje. Então nós vamos encerrando o nosso podcast, live podcast. Ó. Muito obrigado a vocês pela audiência. Nós estamos muito felizes. Mais uma vez pedir desculpa, né? Uma falha nossa, né? Pela falta de experiência em comunicação. Mas realmente nós queremos estar aqui toda segunda e quarta, às 19h30, trazendo pessoas desse nível aqui do Sr. Zé Garcia, que faz diferença em nossa cidade. Vamos nos unir em torno de Igarapava. É isso que nós queremos. Sr. Zé, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço ao senhor, ao Henrique, aos meninos que nos dão o suporte ali. É uma oportunidade muito boa para mim também de estar aqui e contar as histórias para mostrar para o pessoal que a gente é tão humano quanto todos os outros, né? Cometemos mais erros do que os outros, mais erros do que acerto, mas é errando e aprendendo. É isso mesmo. E lutando para não errar de novo, não cometer o mesmo erro. Então, algumas histórias meio hilárias que a gente contou aí, para exatamente mostrar esse sentido da luta pela vida que a gente tem. E se eu posso deixar uma mensagem, eu deixaria a mensagem para vocês, para todos aqueles que nos assistem. Nunca desanime. Persistam sempre. Corram atrás do sonho, né? Corra atrás dos seus sonhos. E ele virá. É Deus ajuda toda pessoa de boa vontade. Mas se você não fizer a sua parte, não tem como Deus ajudar, né? Então,
Um abraço para todos vocês. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pela audiência. Obrigado por estar essa oportunidade. Então, Zé, muito obrigado. O senhor é uma Obrigado. inspiração para nós. Ah, ok, Um abraço. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Até quarta-feira. Tchau.